Olá, essa é a segunda edição do Tela 1 Eleições com a cobertura das votações aqui em Curitiba. No segundo boletim dessa manhã, vamos falar sobre o sistema biométrico. Será que ele está funcionando como previsto? Além disso, vamos acompanhar o momento da votação dos candidatos à Prefeitura de Curitiba e discutir qual tem sido o papel da mídia nessas eleições. A biometria, que é novidade nessas eleições, já está causando polêmica entre os eleitores. Confira agora na matéria de Suelen Loriani. Em 2012, o sistema de votação mudou. Agora é utilizada a biometria para a identificação do eleitor. Mesmo vindo para melhorar o processo eleitoral, há divergência entre os eleitores se o novo sistema é bom ou não. Foi bem rápido. Agora foi bem melhor do que os outros anos. Você achou? Não teve problema nenhum? Só chegou lá? Teve que apresentar algum documento? Só o título de eleitor. E já conseguiu? Já, rapidinho. Nem fila tem quase. Eu achei que demorou mais, porque a identificação do digital demora muito. Então demora mais do que a pessoa fazer uma assinatura. E eu também não sei por que carrega a identidade junto. Vocês estão fazendo o título novo, já tiraram um monte de fotografia. Por que não botaram uma foto no título novo para daí a pessoa não ficar carregando outro documento? Isso aí também é o Brasil, né? Um monte de documento para fazer uma função. Mesmo dividindo opiniões entre os eleitores, aqui no Colégio Municipal Vinhedos, o sistema de biometria não apresentou problemas. Não, por enquanto está bastante calmo, né, o movimento aqui na zona eleitoral e não há previsão nenhuma ainda. O senhor acredita que esse sistema vai facilitar? Realmente ele é mais ágil do que o sistema antigo? Com certeza. Com certeza. Ele vai agilizar o processo eleitoral num sistema bem mais rápido do que dos anos anteriores. E vamos agora ao vivo com o repórter André Rosas com informações sobre a movimentação nos colégios eleitorais. Olá, André. Olá, Júlia, bom dia. O tempo de votação está ficando um pouco complicado nos colégios eleitorais do Paraná. Como a gente sabe, o movimento começa a aumentar agora perto da hora do almoço e muitas pessoas estão dirigindo para realizar o seu voto e prestar o papel de cidadão. O tempo previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral era de até 30 segundos na hora da votação no uso da urna biométrica. Porém, a orientação na hora do uso está sendo muito complicada e está ocasionando filas em alguns lugares, como aqui na Universidade Positivo, a gente vê que tem algumas pessoas que estão aguardando até 30 minutos para seu voto agora nas eleições de hoje. Até trocado até o momento. Continua depois que você aperta o confirma, rediteia nas. Obrigada, André. E o primeiro candidato à prefeitura a votar foi Ratinho Júnior, que chegou acompanhado da família e com boas expectativas para os resultados de hoje. As ruas próximas ao Colégio Municipal dos Vinhedos estavam repletas de panfletos jogados ao longo da madrugada. Esse é o local de votação do candidato do PSC, Ratinho Júnior. Ratinho chegou acompanhado da esposa grávida e das duas filhas. O candidato Ratinho Júnior chegou aqui aproximadamente 8:45 no Colégio Municipal dos Vinhedos, em Santa Felicidade. Depois de sair, ele deu uma entrevista coletiva contando que as expectativas para o segundo turno são positivas. Vamos aguardar, né, o resultado das urnas, mas indo para o segundo turno, claro que eu espero ter o máximo de apoio de outras pessoas, de outras lideranças que queiram e entendam que o nosso projeto é o melhor para Curitiba. Para nós, sendo uma pessoa de bem, será bem. E aqui comigo no estúdio está a cientista política Clicéia Alves, que vai nos ajudar a analisar a influência da mídia nas eleições. Olá, Clicéia, obrigada por novamente estar aqui no Tela 1 Eleições. Então, como que a gente pode analisar a questão da influência da mídia no voto dos eleitores? Olha, logicamente que a mídia tem um papel fundamental durante todo o processo político, né? Ou seja, antes, durante e após o período eleitoral. Agora, falando especificamente do período eleitoral, logicamente que essa cobertura se torna ainda mais evidente, né? Ou seja, através dos veículos de comunicação de massa, é que a população tem conhecimento, pode avaliar a proposta, conhecer os candidatos e, consequentemente, decidir o seu voto.
Então, a cobertura da imprensa durante esse processo, logicamente que tem uma importância fundamental. Como que a gente pode analisar a internet, as redes sociais, esses movimentos que se criam através dessas redes no dia de hoje, por exemplo, no voto do eleitor? Isso muda alguma coisa nas eleições? Veja, eu avalio que a internet ela é um espaço direcionado para grupos específicos, né? Nós temos as redes sociais em que, logicamente, as pessoas que possuem o seu perfil vai compartilhar, né, desse espaço com candidatos que mais ela, digamos assim, se identifique, né, digamos assim. Agora, o que eu tenho acompanhado é que a internet tem sido um espaço mais, digamos assim, de repúdio a algumas atitudes, né? Por exemplo, nós temos aqui em Curitiba, nessa campanha, nós pudemos acompanhar a onda dos cavaletes. Uhum. E é uma maneira de propaganda, logicamente, legal, né? Está prevista na lei eleitoral. No entanto, muitas pessoas repudiaram esse tipo de propaganda por dizer que atrapalhavam, né, a locomoção nas calçadas, nesse sentido. E o que eu acompanhei na internet foi o início de um movimento contra esse tipo de propaganda, o que eu acho que vai gerar uma discussão no período após as eleições desse pleito municipal que nós estamos acompanhando. Então, a tendência da internet, logicamente, é influenciar no sentido de gerar mudanças, já que é um meio, digamos assim, mais ilimitado de manifestações. Uhum. E com relação ao voto nulo, ao voto branco, muitas pessoas ficam, né, na dúvida ainda se isso pode anular uma eleição ou não. O que realmente significa? Na verdade, essa é uma discussão que a gente tem acompanhado, né? Quando se lançou uma falácia de que 50% mais um voto nulo anularia uma eleição e os candidatos que estavam concorrendo a esse pleito não poderiam disputar novamente. É um mito que foi construído e divulgado, até iniciaram-se alguns movimentos nesse sentido, mas o que acontece é que voto branco e voto nulo não influenciam de maneira nenhuma uma eleição. Ou seja, esses votos eles não são considerados votos válidos. Eles não fazem parte do quociente eleitoral, que é o cálculo que destina o número de cadeiras que cada coligação, o partido, vai obter no pleito eleitoral. Desde 1997, o voto branco foi abolido desse cálculo, ou seja, anteriormente, o voto branco ele era considerado voto válido e ele entrava no cálculo para a composição de bancadas. Mas de 97 para cá, isso foi abolido. Então, voto branco e voto nulo não entram no cálculo, ou seja, eles não influenciam no quociente eleitoral, na formação de bancadas, na eleição de candidatos. E o que a gente pode falar com relação à presença das mulheres na política, se elegendo? Elas estão conseguindo esse espaço ou ainda não? Como que... Veja, a política ainda é predominantemente, né, ela é cerceada aí pelo sexo masculino, né? Os homens formam a grande maioria das bancadas, seja no legislativo estadual, municipal, até nós podemos acompanhar isso no executivo, né? Quando o governador, prefeitos, geralmente são homens eleitos para esses cargos. Mas eu vejo que estamos tendo uma mudança, assim, uma evolução, ainda que a passos lentos, mas nós temos aí um fato inédito na nossa história, na história do nosso país, quando nós elegemos a primeira mulher presidente da República, né? Então eu vejo isso como um fato totalmente positivo e que deve despertar nas mulheres, servir até como exemplo para que novas candidatas se disponibilizem e concorram aos cargos eletivos. E quais são as suas expectativas para as eleições aqui em Curitiba? Olha, a eleição em Curitiba é uma caixa de surpresa, né, que nós vamos acompanhar hoje após o encerramento das urnas. Nós tínhamos aí pesquisas trazendo 3 fortes candidatos concorrentes, em que 2 estavam assumindo a liderança e possivelmente iriam para o segundo turno. No entanto, na última semana, nós tivemos a divulgação de uma pesquisa, né, nos últimos dias, que mudou totalmente esse quadro, em que o terceiro colocado também está nessa disputa por uma vaga no segundo turno. Então, é uma eleição indefinida, em que não possuímos elementos para fazer aqui uma projeção, e a decisão realmente está na mão do eleitor, né, no voto que está sendo depositado durante o dia de hoje nas
nas urnas. Tá certo, muito obrigada por sua presença aqui no Telão Eleições. E termina aqui a segunda edição do Telão Eleições dessa manhã. No próximo boletim você vai acompanhar a votação dos outros candidatos. Não perca! Seu voto continua depois que você aperta o confirma Rede Teia Eleições 2012.